Irmãos e irmãs, antes que 2026 se abra diante de você com suas portas, seus desafios e suas oportunidades, há algo que precisa acontecer primeiro: o alinhamento da sua alma com a vontade de Deus. Não adianta correr para o novo ano se o seu coração ainda está desalinhado, se a sua mente ainda está presa em padrões antigos, se o seu espírito ainda não entendeu para onde Deus está te chamando. Este não é um ano qualquer. 2026 carrega um peso profético, uma marca de mudança, e Deus está levantando um povo que não vai entrar nesse tempo de qualquer jeito. Ele está chamando aqueles que querem andar com Ele, que querem ouvir a voz dEle, que querem se alinhar com os propósitos celestiais antes de dar o primeiro passo. Você já percebeu que muitas vezes a gente entra em um novo ano com pressa, com planos, com metas, mas sem perguntar a Deus: e Senhor, o que o Senhor quer de mim neste tempo? E então, 12 meses depois, a gente olha para trás e vê que correu muito, mas correu para o lugar errado. Trabalhou muito, mas não produziu fruto. Lutou muito, mas sem a direção do Espírito Santo. Deus não quer que você entre em 2026 assim. Ele quer que você entre alinhado, sintonizado, sensível à voz dele. Porque quando você está alinhado com Deus, tudo muda. As portas certas se abrem, as conexões certas aparecem, as oportunidades certas surgem. Você não perde tempo lutando batalhas que não são suas, você não desperdiça energia em caminhos que Deus nunca mandou você seguir. O alinhamento espiritual começa com uma decisão simples, mas profunda, em entregar o controle. Parar de planejar sozinho. Parar de decidir por conta própria. Parar de achar que você sabe o que é melhor para a sua vida. E começar a perguntar todos os dias: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Para onde o Senhor está me guiando? Qual é a sua vontade para mim neste novo tempo? Quando você se alinha com Deus, você deixa de viver no cansaço e passa a viver no descanso. Você deixa de viver na ansiedade e passa a viver na paz. Porque você sabe que cada passo que você dá está debaixo da direção dele, e que ele não vai te deixar cair, não vai te deixar errar, não vai te deixar sozinho. E sabe o que mais acontece quando você está alinhado? Deus começa a revelar coisas que você nunca viu antes. Ele abre os seus olhos para enxergar oportunidades que estavam escondidas. Ele coloca no seu coração ideias criativas, estratégias sobrenaturais, caminhos novos que você jamais imaginaria. Porque quando você está conectado com Ele, você não depende mais da sua própria sabedoria, você recebe sabedoria do céu. 2026 não é para você viver do mesmo jeito que viveu 2025, 2024 ou 2023. Deus está te convidando para um novo nível, mas esse novo nível exige um novo posicionamento. Exige que você pare, se ajoelhe, ore, busque, espere. Exige que você ouça antes de agir, que você discirna antes de escolher, que você se alinhe antes de avançar. E eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo de esperar. Não tenha medo de desacelerar agora para acelerar depois no tempo certo. Porque é melhor esperar um mês para entrar no caminho certo do que correr um ano inteiro no caminho errado. É melhor buscar direção agora do que passar o ano todo tentando consertar decisões precipitadas. Deus está falando com você hoje, e filho, filha, eu tenho um plano lindo para 2026, mas esse plano só vai se manifestar se você estiver alinhado comigo. Alinhe o seu coração com o meu coração. Alinhe os seus sonhos com os meus sonhos. Alinhe a sua vontade com a minha vontade. E então, você vai ver eu operar de uma forma que você nunca viu antes. Talvez você esteja sentindo agora mesmo que algo precisa mudar dentro de você. Que você precisa soltar algumas coisas, abandonar algumas ideias, renunciar a alguns planos. E você está certo. Porque o alinhamento começa com a renúncia. Você precisa abrir mão do que você quer para receber o que Deus quer. E o que Deus quer é sempre infinitamente melhor. Então hoje, agora mesmo, declare em voz alta: Senhor, eu me alinho com a tua vontade. Eu escolho andar nos teus caminhos. Eu escolho ouvir a tua voz. Eu escolho esperar na tua presença. Eu escolho entrar em 2026 guiado por ti, não pelos meus próprios desejos.
Espírito Santo, toma o controle da minha vida, das minhas decisões, dos meus passos. Que eu não dê um passo sequer sem a tua direção. E se você está orando isso de coração, eu quero que você escreva nos comentários, estou alinhado com Deus, Declare isso com fé, porque quando você declara, quando você confessa, você está ativando espiritualmente essa realidade sobre a sua vida. Você está dizendo ao céu e à terra, e eu escolhi o caminho de Deus, e nesse caminho eu vou andar em 2026. Irmãos e irmãs, o ano de 2026 está batendo a porta, mas eu preciso te fazer uma pergunta: você está preparado? E quando eu falo de preparação, não estou falando de metas financeiras, de planos profissionais ou de resoluções de fim de ano. Estou falando de preparação espiritual. Porque você pode entrar em 2026 com a agenda cheia, com os projetos prontos, com tudo organizado, mas se o seu espírito não estiver preparado, você vai viver um ano de muito movimento e pouco resultado. A verdade é que muita gente confunde pressa com preparação. Acha que quanto mais rápido começar, melhor. Mas Deus não trabalha assim. Deus não recompensa a pressa, Ele recompensa a obediência. E às vezes a obediência é justamente parar, esperar, buscar, orar, se preparar. Você já reparou que antes de Deus usar alguém de forma poderosa, Ele sempre prepara essa pessoa? Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. Jesus mesmo, antes de começar seu ministério, passou 40 dias jejuando no deserto. A preparação não é perda de tempo, a preparação é o que garante que você vai suportar o peso da bênção quando ela chegar. E eu sinto no meu espírito que 2026 vai ser um ano de bênçãos grandes, de portas abertas, de oportunidades novas. Mas para receber tudo isso, você precisa estar preparado. Porque uma bênção que você não está preparado para receber pode se tornar um peso que você não consegue carregar. Então, como você se prepara espiritualmente para 2026? Primeiro, você precisa fortalecer a sua vida de oração. Não dá para entrar em um novo ano com a mesma vida de oração fraca, apressada, descomprometida. Você precisa criar o hábito de buscar a Deus todos os dias, não apenas quando você está em crise, mas todos os dias. Porque é na presença de Deus que você recebe direção, sabedoria, discernimento. É ali que Deus fala com você, revela os seus planos, corrige os seus caminhos. Segundo, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Não de qualquer conteúdo gospel, não de qualquer versículo bonito que você vê nas redes sociais, mas da palavra pura, lida, meditada, aplicada. Porque a palavra de Deus é o que vai te sustentar quando as dificuldades vierem, é o que vai te orientar quando você não souber que decisão tomar, é o que vai te fortalecer quando você se sentir fraco. Terceiro, você precisa se cercar de pessoas que te edificam espiritualmente. Não adianta você querer crescer em Deus se você continua se cercando de pessoas que te puxam para baixo, que te distraem, que te fazem perder o foco. Você precisa de amigos que oram com você, que te desafiam a ir mais fundo em Deus, que te cobram quando você está espiritualmente morno. E quarto, você precisa acertar as contas com Deus. Se tem pecado não confessado, se tem mágoa não perdoada, se tem área da sua vida que você ainda não entregou a Ele, agora é a hora de resolver isso. Porque você não pode entrar em um novo tempo com bagagem velha. Você não pode entrar em uma nova temporada carregando o peso de temporadas passadas. Deus está te dando esses últimos dias de dezembro para você se preparar. Para você buscar, para você orar, para você se posicionar. Não desperdice esse tempo. Não entre em 2026 correndo, como se fosse só mais um ano. Entre preparado, consciente, sensível à voz de Deus. E deixe eu te dizer uma coisa: quem se prepara colhe diferente. Quem se prepara não entra no ano na expectativa, mas na certeza. Não entra ansioso, mas confiante. Não entra com dúvida, mas com fé. Porque você sabe que Deus está no controle, que Ele já preparou o caminho, e que tudo o que você precisa fazer é andar naquilo que Ele já estabeleceu.
Talvez você esteja pensando, mas eu não sei por onde começar essa preparação. Então começa agora. Feche os olhos, coloca a mão no peito e diz: Deus, eu quero estar pronto para 2026. Eu quero entrar nesse ano do jeito que o Senhor quer que eu entre. Me ajuda a me preparar. Me ajuda a buscar. Me ajuda a estar sensível à tua voz. E Deus vai te ouvir, e Ele vai te guiar. Não subestime o poder de uma vida preparada. Porque quando Deus encontra um coração preparado, Ele faz maravilhas. Ele abre portas que ninguém esperava. Ele provê de formas que desafiam a lógica. Ele opera milagres que deixam todo mundo impressionado. Mas tudo começa com a preparação. Se você entendeu a importância desse tempo de preparação, se você está comprometido a buscar a Deus antes de 2026 chegar, eu quero que você escreva nos comentários, estou me preparando, Declare isso, porque essa declaração já é o primeiro passo da sua preparação. Você está dizendo: eu não vou entrar no novo ano de qualquer jeito. Eu vou entrar preparado, fortalecido, alinhado com Deus. Irmãos e irmãs, eu tenho uma palavra para você hoje que vai mexer com a sua fé, e as promessas de Deus não expiram. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas vezes você achou que não ia acontecer, não importa quantas decepções você enfrentou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu sinto no meu espírito que 2026 é o ano em que promessas antigas vão florescer na sua vida. Você já cansou de esperar? Já pensou em desistir? Já olhou para aquela promessa que Deus colocou no seu coração e pensou: talvez eu entendi errado. Talvez não era para mim? Eu entendo. A espera é difícil. A demora dói. Mas deixe eu te lembrar de uma coisa: Deus nunca atrasa. Ele nunca esquece. E Ele nunca quebra uma promessa. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que esperaram muito tempo para ver o cumprimento das promessas de Deus. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. José passou 13 anos entre a prisão e o palácio antes de ver o sonho se cumprir. Davi foi ungido rei, mas levou anos até assumir o trono. Mas em todos esses casos, o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E da mesma forma, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Talvez você esteja pensando: mas já se passou tanto tempo. Sim, e cada dia que passou foi um dia de preparação. Cada demora foi um tempo de fortalecimento. Cada não que você ouviu foi para que quando o sim de Deus chegasse, você estivesse pronto para sustentar a bênção. E eu quero te dizer algo que vai trazer esperança ao seu coração: em 2026 não é um ano comum. É um ano em que Deus vai acelerar processos, vai abreviar tempos, vai cumprir promessas que pareciam impossíveis. Porque Ele é o Deus do impossível, e quando Ele decide agir, nada pode impedir. A palavra de Deus diz em Isaías 55:11: E assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que cada palavra que Deus falou sobre a sua vida vai se cumprir. Cada promessa que Ele colocou no seu coração vai se manifestar. Cada sonho que Ele plantou em você vai se realizar. Mas tem algo que você precisa fazer: você precisa continuar crendo. Porque a fé não é só para o começo da jornada, a fé é para o caminho todo. E muitas vezes, é nos últimos metros antes da vitória que o cansaço aperta, que a dúvida tenta entrar, que o inimigo faz o último esforço para te fazer desistir. Mas você não pode desistir agora. Não quando você está tão perto. Então hoje eu quero que você faça algo: pegue aquelas promessas que Deus colocou no seu coração e as traga de volta para o altar. Talvez você tenha guardado elas lá no fundo, talvez você tenha parado de falar sobre elas, talvez você tenha deixado de orar por elas. Mas hoje é o dia de reativar essas promessas. É o dia de dizer: Senhor, eu ainda creio. Eu ainda espero. Eu ainda confio que o Senhor vai cumprir. E quando você faz isso, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A sua fé se torna uma força que atrai o cumprimento da promessa.
A sua declaração se torna um decreto que abre portas no céu. A sua confiança se torna um canal pelo qual a bênção de Deus flui. Agora, deixe eu ser bem claro com você: o cumprimento da promessa não depende de você ser perfeito. Não depende de você nunca ter falhado. Não depende de você ter feito tudo certo. O cumprimento da promessa depende da fidelidade de Deus, e Deus é sempre fiel. Então, se você falhou no passado, se você cometeu erros, se você se desviou do caminho, isso não cancela a promessa. Porque a promessa não estava baseada na sua capacidade, estava baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. Eu profetizo sobre a sua vida agora: em 2026, você vai testemunhar o cumprimento de promessas antigas. Você vai ver Deus agir de formas que você nunca imaginou. Você vai receber bênçãos que você já tinha desistido de esperar. Porque este é o tempo de Deus cumprir o que Ele falou. Este é o tempo de você colher o que você plantou em oração, em fé, em obediência. E quando essa promessa se cumprir, não esqueça de dar glória a Deus. Não esqueça de contar o testemunho. Não esqueça de declarar para todo mundo: o meu Deus cumpre o que Ele promete. O meu Deus não falha. O meu Deus é fiel. Se você está crendo que 2026 é o ano das promessas cumpridas, se você está esperando com fé o que Deus prometeu, eu quero que você escreva nos comentários: Deus vai cumprir ***. Declare isso agora, porque essa declaração é um ato de fé que ativa o sobrenatural sobre a sua vida. Você está dizendo ao céu e à terra: e eu creio. Eu espero. Eu confio. E eu sei que o meu Deus vai cumprir. Irmãos e irmãs, quando você entra em um novo ano, você não entra apenas em um novo ciclo de calendário. Você entra em um novo território espiritual, em novos desafios, em novas batalhas. E por isso, você precisa de uma coisa antes de qualquer outra: proteção divina. Você precisa da cobertura de Deus, do escudo dele, da guarda dele sobre cada área da sua vida. Eu não sei quais foram as batalhas que você enfrentou em 2025. Não sei quais foram os ataques, as dificuldades, os momentos em que você sentiu que não ia conseguir. Mas eu sei de uma coisa: você está aqui hoje porque Deus te guardou. Porque Ele colocou anjos ao seu redor, porque Ele fechou a boca dos leões, porque Ele te protegeu de perigos que você nem viu. E se Deus te protegeu até aqui, Ele vai continuar te protegendo. Mas em 2026, você precisa entrar consciente dessa proteção. Você precisa declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho: eu estou debaixo da proteção de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum mal chegará à minha morada. A Bíblia diz no Salmo 91:2: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso não é só um versículo bonito, isso é uma promessa de proteção total. Isso é Deus dizendo: se você estiver comigo, nada pode te atingir. Mas tem um detalhe importante: a proteção de Deus não é automática, ela é ativada pela sua fé e pela sua obediência. Você precisa escolher habitar na presença dEle. Você precisa escolher andar nos caminhos dele. Você precisa escolher confiar nele mesmo quando tudo parecer incerto. E quando você faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. Os anjos de Deus acampam ao seu redor. O favor de Deus te acompanha. As armadilhas do inimigo são desfeitas antes de você chegar nelas. Os perigos que você nem vê são desviados da sua rota. Porque você está debaixo da cobertura do Altíssimo. Agora, eu quero falar especificamente sobre algumas áreas que precisam de proteção em 2026. Primeiro, a sua mente. Porque o inimigo sabe que se ele conquistar a sua mente, ele conquista a sua vida. Por isso ele vai tentar plantar pensamentos de medo, de dúvida, de desânimo, de desistência. Mas você precisa proteger a sua mente com a palavra de Deus, com pensamentos de fé, com declarações de vitória. Segundo, a sua família.
Porque o inimigo sabe que uma família unida é uma fortaleza poderosa. Por isso ele vai tentar trazer divisão, conflito, desentendimento. Mas você precisa cobrir a sua família com oração, declarar proteção sobre cada membro, construir muros espirituais ao redor do seu lar. Terceiro, a sua saúde. Porque o inimigo sabe que se você estiver doente, você não vai ter força para cumprir o propósito de Deus. Por isso ele vai tentar trazer enfermidade, fraqueza, cansaço. Mas você precisa declarar sobre o seu corpo: eu sou o templo do Espírito Santo. Nenhuma doença tem poder sobre mim. Pelas chagas de Jesus eu fui sarado. Quarto, as suas finanças. Porque o inimigo sabe que se você estiver sufocado financeiramente, você vai viver em ansiedade e medo. Por isso ele vai tentar trazer ruína, dívida, falta. Mas você precisa declarar sobre as suas finanças: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus supre todas as minhas necessidades. Eu estou debaixo da bênção de Abraão. Quinto, o seu propósito. Porque o inimigo sabe que se você descobrir e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você vai fazer estragos no reino das trevas. Por isso ele vai tentar te distrair, te desviar, te fazer perder tempo. Mas você precisa declarar: eu cumprirei o propósito de Deus para a minha vida. Nada me tirará da rota que Ele traçou para mim. E agora, eu quero fazer uma oração profética de proteção sobre a sua vida e Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro proteção total sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Eu cancelo todo o plano do inimigo contra a vida deles. Eu anulo todo o ataque espiritual. Eu desfaço toda a armadilha. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Que os anjos de Deus acampam ao redor deles. Que o sangue de Jesus os cobre. Que o favor de Deus os acompanha. Que 2026 será um ano de vitórias, de conquistas, de milagres, porque eles estão debaixo da proteção do Altíssimo. E para você que está recebendo essa palavra, eu quero que você entenda uma coisa: a proteção de Deus não significa que você não vai enfrentar desafios. Significa que no meio dos desafios, você não estará sozinho. Significa que quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Ele estará com você. Então não tenha medo de 2026. Não entre nesse ano com ansiedade, com temor, com insegurança. Entre com a certeza de que você está protegido pelo Deus que nunca perde uma batalha, que nunca abandona os seus filhos, que nunca falha. Se você está recebendo essa palavra de proteção, se você crê que Deus vai te guardar em 2026, eu quero que você escreva nos comentários: Deus me protege *. Declare isso agora, porque quando você declara, você está ativando espiritualmente essa cobertura sobre a sua vida. Você está dizendo ao inimigo: eu não estou desprotegido. Eu não estou desamparado. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso como meu escudo, e nada pode me atingir. E se esta oração tocou o seu coração, considere se tornar membro do canal ou usar o botão Valeu para apoiar este ministério. Cada semente que você planta aqui, Deus multiplica na sua vida com bênçãos inesperadas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te prospere em 2026. Vá em paz, e lembre-se: o melhor de Deus está chegando para você. Amém e amém.